tá? E após essa condição de você fazer esse teu NPS, procurando estratégia de melhoria, estratégia de evolução, tá? Eu sei que o conteúdo, Gabriel, foi curto, mas é porque o tema é muito profundo e tem várias coisas que não dá pra gente atacar. Tem uma coisa também que a gente usa lá na CF, que é uma coisa que a gente chama de análise crítica, né? Que é uma forma de eu vender para o cliente que já está dentro, né? Se eu fosse falar da análise crítica aqui, pessoal, seria mais umas meia hora, 40 minutos para falar disso, tá? Então não deu, mas vou dar só mais uma dica para vocês. Eu gravei um vídeo semana passada no canal, quem quiser ir lá ver o canal, é Papo de Contador o canal. Tá ficando muito legal, inclusive, cara. Parabéns, hein? Vídeos muito legais, hein? São vídeos curtos, dicas curtas. A gente sabe que o contador não tem muito tempo, por isso que os vídeos são daquela forma. Mas eu gravei um vídeo semana passada sobre o poder, cara, da transição da contabilidade anterior para a tua contabilidade quando você vende para o teu cliente. Sabe por quê? Cara, tem tanto serviço que você pode vender ali dentro, mas tanto, que às vezes a gente não... Na guerra do dia a dia a gente não vê. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Vocês pegaram o cliente de vocês e vocês viram que ele não tem ali, por exemplo, o livro de empregado, que ainda hoje é obrigatório, ou a ficha de registro. Você pode, porventura, tentar oferecer esse serviço para ele e vender, entendeu? E ainda assim ele vai se encantar com o serviço. Ele vai falar assim com você: caramba, cara, o meu contador observou que eu não tinha isso, observou esse meu risco fiscal e ele já está me ajudando. Ele vai ficar feliz que você está ajudando ele e ainda você vai vender para ele e vai aumentar o ticket médio daquele cara ali, entendeu? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é a contabilidade atrasada. Muitas vezes a gente pega cliente que está com a contabilidade 2 anos atrasada, 3 anos. Você explicando pro teu cliente a importância de colocar a contabilidade em dia, você vende às vezes, cara, uma contabilidade atrasada para ele. Você, inclusive, implanta uma ferramenta como o Nibo, vem puxando o FX para trás, faz a contabilidade do cara toda, atualiza, vende e ganha, gente. Vende e ganha dinheiro. Tem muita gente que acaba fazendo isso sem cobrar extra, né? Sem cobrar. A partir do momento que ele vira contador do cara, a função é resolver todos os problemas, né? Exatamente. Você foi contratado para fazer um serviço específico. Se o camarada quiser mais coisa, você cobra mais por isso, né? Exatamente. Olha o poder também, Gabriel, que você tem meramente fazendo uma pesquisa de situação fiscal do cara no ECAC. Às vezes você pega GFIPs ali que estão em atraso, você pega, por exemplo, DCTFs não enviadas. Cara, é um poder gigante que você tem para ganhar dinheiro ali em cima disso. A gente faz um trabalho muito forte também em cima disso dentro da CF, exatamente para ajudar na máquina de encantamento, que o cliente já começa a se encantar quando você começa a blindar ele com relação a esses problemas fiscais futuros, e dali saem muitas vendas, cara. Não tenha dúvida, saem dali várias vendas desse processo de encantamento da análise crítica, tá? É óbvio que não deu pra gente aprofundar muito. É o que eu digo, cara, às vezes é uma semente que a gente planta e cada um de nós arregaçar as mangas e cair pra dentro da ação, cara. O poder da ação é fundamental, não desanime nunca, tá? Todo dia a gente acorda cedo e tem que matar um leão. É assim pra mim na CF, não tenha dúvida que é pra mim também. Vários problemas no escritório também, a gente tem que resolver. E assim como deve ser aqui no dia a dia também no Nibo, Gabriel também deve ter muito trabalho para desenvolver. Nós, gestores, só existimos porque existem problemas nas nossas empresas. Então, nunca desanime um problema dentro da sua empresa. É muito bom ter um problema dentro da sua empresa porque demonstra que você está preocupado com isso e vai partir para dentro da solução, tá? Foco nisso. Então, é isso, Gabriel, que eu trouxe. Estou aberto aqui a algumas perguntas para a gente... Oi, Edilson. Primeiro, obrigado pelo conteúdo riquíssimo. Eu acho que, sinceramente, que esse conteúdo que você trouxe é tão revolucionário para grande parte dos empresários contábeis, que o que eu sugeriria, cara, é o cara assistir o primeiro web seminário que a gente fez contigo, assiste esse de novo, cara, e vai estudar, pega um caderninho, quebra esse negócio em parte, vai pensar, porque você vai concordar comigo que não é ouvindo só um web seminário desse, o cara vai revolucionar o discurso comercial dele, né? Você faz treinamento lá, eu tenho certeza, você treina o pessoal ensaia esse discurso, um simula com o outro. Como que você bota esse negócio para funcionar lá, cara? Então, a gente gosta muito de exatamente fazer o que você falou, de ir para dentro da prática, né? Então, eu pego um caso concreto lá, por exemplo, de um nicho que a gente esteja trabalhando ele, como o caso da farmácia, e aí eu dou todas as informações daquele nicho para a equipe comercial, e aí eu digo, ó, cara, dá para você relacionar metro quadrado da farmácia com faturamento, dá para você relacionar o bairro da farmácia com faturamento, dá para você relacionar o faturamento da farmácia com o estoque que ele tem, dá para você relacionar, por exemplo, a quantidade de funcionários da farmácia com a rentabilidade que ele tem, e aí a gente dá os dados daquele mercado,
quantidade de farmácias que existem na região e etc, para o cara demonstrar autoridade numa conversa. E aí depois a gente treina, caso prático. E aí eu chego, eu tenho as informações da minha farmácia em particular, eu como dono da farmácia, e vem o cara comercial tentando se sincronizar comigo, tentando me abordar, tentando coletar os dados de mim de forma real ali, num treino. Esse tipo de treino a gente faz muito lá na CF, com os nossos franqueados, internamente com o nosso departamento comercial. Isso, cara, surte um efeito fenomenal. Tá? É claro que, volto a dizer, peço licença aqui para grandes mestres como Altair Alves, Roberto Dias, Anderson e etc. Mas é claro que isso surte efeito também lá para a gente, dá super certo, e a gente, com isso, impulsiona demais, cara, as nossas vendas. A gente está com números nesse ano bem expressivos já no início do período, estava conversando aqui com a Mari aqui, e sensacional. A gente espera bastante internacionalizar a empresa, etc. Várias estratégias é o que a gente está buscando aí. Que legal, cara. Pessoal, então minha sugestão é pega esses vídeos, assiste de novo, pega um caderninho, anota que nem eu anotei aqui, ó. Cara, todo web seminário para mim é um aprendizado pessoal. Não é minha habilidade natural mais forte esse universo comercial, cara. Então, assim, só o que você falou aí, meia hora, para mim tem 3 horas de reflexão aqui para eu conseguir internalizar isso e conseguir melhorar. Mas obrigado de novo, cara. Obrigado pela disposição e pela generosidade de vir compartilhar isso com o pessoal aí. Que nada, obrigado a vocês, eu estou sempre à disposição. No último evento eu mandei meu WhatsApp, alguns colegas me mandaram mensagem, poxa, eu respondi todas, fiquei muito feliz pelos contatos também. Estou falando até com alguns ainda hoje, né? Vários colegas, se eu for citar nomes aqui, vou esquecer alguns, não vou citar, mas então, estamos até hoje trocando mensagens aí, compartilhando conhecimento. A minha intenção, de fato, cara, é aprender também. Tem vários colegas, algumas técnicas dessas aí de vendas que eu aplico. Eu aprendi muito com alguns colegas e vou em treinamentos. Eu vou em treinamento do Gilberto Cunha, treinamento do Altair e de vários outros colegas, do Roberto, e aprendo cada dia mais, aprendo, aplico. E, cara, não deixe de buscar conhecimento todo dia na sua empresa. É isso que vai fazer essa empresa se multiplicar e crescer. Legal, já temos várias perguntas aqui, que é o pessoal bombardeando aqui com dúvidas. Já temos algumas perguntas aqui. Sabrina Carvalho faz uma pergunta que eu acho que é muito comum, cara, entre empresários contábeis. Como realizar o comercial quando o escritório é pequeno? É possível que o proprietário seja responsável pelo comercial? Ou o ideal é ter alguém específico para fazer isso? Como que você vê isso aí, Edilson? Eu indico que seja o proprietário que comece, tá? Porque nós, na nossa empresa, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que saber um pouquinho de cada coisa. Nós não podemos saber profundamente, mas nós temos que saber um pouquinho de cada coisa. A gente tem que saber como pontuar para melhorar um aspecto ou outro, né? Por exemplo, vai ser importante, meu amigo, se você quer implantar um departamento comercial, você começar a ler sobre marketing. Vai ser importante. Você saber, você participar de eventos como o que o Gabriel falou do RD Summit, você entender um pouco como atrair clientes, você entender como se comunicar com eles. Então, eu sempre indico que seja o dono. Ter uma pessoa parceira, se você conseguir ter um parceiro ali que vai ser o teu braço direito, que aí você vai formar já um time, é fundamental. Porque, por exemplo, você pode ir numa reunião para fazer todo aquele trabalho que a gente conversou agora no treinamento e depois você deixar para aquele teu assistente comercial ele preparar a proposta, preparar a apresentação UAU, para depois você só ir lá e fazer a apresentação final. Num dia que você tenha duas visitas para fazer, você pode dividir a conta maior, você faz a conta maior, a conta menor faz o teu assistente ou o teu diretor comercial, tá? Então, eu acredito muito que tenha que se começar pelo dono, pelo CEO, pelo presidente, pelo sócio, porque isso vai dar força e vai ser algo impactante ali para que seja contínuo, tá? Para que as pessoas acreditem que aquilo dá certo. Legal. O Paulo querendo que você repita as ferramentas para fazer pergunta para os clientes, para fazer avaliação de NPS, por exemplo. Tem a SurveyMonkey, tem Typeform, né? A Adriana conhece muito disso. Eu vou só ali na rebarba, mas manda e-mail para a Adriana, pessoal. Ou manda um WhatsApp para mim, que depois eu coloco todas que ela usa lá. Mas essas duas são bem conhecidas, tá? Pessoal. SurveyMonkey. As duas são bem conhecidas. Typeform, Type com Y, TY, PEFORM. Google Form também. O Google tem uma ferramenta de pesquisa que é bem simples. Google Form. Tudo gratuito. Dá para começar a usar amanhã, já se quiser. E tem várias indicações também de layout que eles dão lá para você padronizar. É super legal, é super maneiro, assim. Verdade. Daiane perguntando o seguinte: Edilson, como se aproximar de um nicho? Por exemplo, serviços médicos.
esses empresários normalmente atendem seus pacientes e gerenciam, e ainda gerenciam a empresa. Como se aproximar desse camarada? Você falou um pouco disso no outro web seminário, né? Quer dar uma palhinha aí? Vamos lá. Bem, primeiro ponto para você se aproximar do teu nicho é você entender que informação ele está consumindo ali. Né? Por exemplo, o médico. Quando o médico vai ler jornal, qual jornal ele lê? Quando o médico vai entrar na plataforma ali de internet, qual software, por exemplo, que ele usa para agendar a visita? Aonde ele vai? Em quais eventos o médico vai? Vou te dar um exemplo, tá? O médico... até te dar uma dica, eu nunca nichei médico, nunca estudei o segmento de médico, mas eu acho, particularmente, que os médicos devem estar em eventos de médicos. Por exemplo, uma conferência de equipamentos de cirurgia, por exemplo, uma conferência que fale sobre novas técnicas, né? Então você pode entrar lá, ou até mesmo em eventos no conselho de classe, no Conselho Regional de Medicina. Então, eventos, por exemplo... como eu falei, associações, conselhos, eu acho que o médico pode estar aí. Mas dica para você nichar. Você tem que testar, você tem que analisar, conversar. Por exemplo, procure 3, 4 médicos que você conhece e converse com eles. Pô, qual evento você vai? Que conteúdo você consome? Se você for procurar por um contador, como você procuraria? Seria por indicação? Então, você vai se envolver com isso e testa. Vou testar. Pô, bota um standzinho num evento, de repente. Ou então vai lá e faz uma palestra sobre tributação na área médica dentro do conselho, né? O conselho convocando melhores práticas tributárias para médicos. Não seja pego pelo leão. Hoje tem um grande problema na área de médico, que é a DMED, né? Então, essa é a minha sugestão. Você tem que... Cada caso concreto você tem que analisar isoladamente. Legal. Edilson, Andréia Lima agradecendo. Nossa, bom demais. Dá um gás, com certeza. Agradecendo aí você pelo compartilhamento. Temos uma pergunta bem legal aqui da Jerusa. Júnior, eu até consigo prospectar muitos clientes, inclusive alguns no porta a porta, mas geralmente eles demoram para assinar os contratos ou enrolam para dar resposta. Como entrar em contato com eles sem parecer chato? Aí cada caso você adaptar. Você tem que ter um procedimento comercial bem amarrado. Lá na CF, por exemplo... quando a gente vai lá, sincroniza, faz todo esse trabalho comercial e eu vou fazer o fechamento lá com o cara para apresentar a proposta, eu já levo o contrato para ele assinar na hora, entendeu? Então, por exemplo, fiz todo o checklist comercial, aquele formulário que eu montei para vocês, agendei a próxima reunião, já saio de lá do cliente com a reunião agendada, com a data fechada, tá? Volto lá e ele está lá me esperando, porque eu já consegui convencer ele que eu vou resolver o problema dele, e chego lá já com a proposta pronta, ou digital, ou já impressa, já para ele assinar. Nem deixa o cara pensar, né? Nem deixa o cara pensar. Apresento tudo, vamos fechar agora, assina aqui. Se ele não assinar, o que eu faço lá na CF? Eu dou 2 semanas e fico fazendo contato com esse cliente, dia sim, dia não. Se em 2 semanas ele me enrolar, eu passo ele para um outro painel de negociações frias. E aí eu entro em contato com ele uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses só. Por quê? Provavelmente eu não vou mais fechar aquele negócio naquele momento. Tá? 2 semanas é o período chave para vocês, então. É o período chave, é o procedimento que a gente desenhou internamente na CF. Se você quiser desenhar um processo de 1 semana, 1 mês, tá? Eu entendo que 2 semanas é o tempo para você não ser chato mais. Tá? E aí, depois dessas 2 semanas, o que a gente faz na CF? Depois dessas 2 semanas, eu não fico mais mandando mensagem para o cara para fechar o contrato. Eu mando, como eu me sincronizei com ele, eu sei se ele tem filho, eu sei se ele gosta do Flamengo e tal. Eu fico mandando mensagem para ele. Pô, e aí, Flamengo perdeu, hein, cara? Pô, legal, Vascão. Tamo junto, Vascão. Entendeu? Então, mando mensagem para ele aleatório, chamando ele para almoçar. Pô, tô passando aqui perto da sua empresa. Vamos almoçar para gente trocar uma ideia rápida aqui sobre política, pô. Acho que tu é um cara engajado. Vamos. Então, eu não falo mais sobre a negociação, mas eu procuro ele uma vez por mês para falar sobre outras coisas. Por quê, cara? Quem não aparece não é lembrado. Então, esse cara, se você ficar sempre ali, mandando, que seja por WhatsApp, cara, que se você não tiver tempo, sempre mandando uma mensagem, esse cara vai falar assim, caraca, esse cara se preocupa muito comigo, esse cara gosta de mim mesmo, esse cara, pô, vou dar uma oportunidade para esse cara. Cara, e aí você pode fechar. Mas acho que o WhatsApp se tornou a principal ferramenta de comunicação do mundo, cara. E é muito mais fácil falar com alguém por WhatsApp do que por telefone hoje em dia, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo, cara, de um cliente que eu fiz esse trabalho, não fechei na hora. Sabe quanto tempo que eu demorei para fechar com ele? 4 anos depois. 4 anos. Caramba, mas eu fiquei conversando com ele,
Plantei a semente com ele. Não deu para fechar naquele momento, porque ele tinha já um outro projeto com sócio de internalizar a contabilidade com pessoas CLT. Não deu, mas eu fiquei falando com ele de forma recorrente. Eu ia almoçar com ele, fiz uma amizade, fiz um relacionamento, porque vendas é relacionamento, vender é se relacionar. E depois de 4 anos, eu fechei um contrato com ele de um valor bem interessante para o escritório. Foi fenomenal esse contrato, estamos até hoje juntos. Então é firme e forte. Legal, cara. Do meu ponto de vista aqui, Geroso, minha dica aí, com certeza Edilson vai conseguir me ajudar um pouco melhor, mas se você não chegou ao ponto de fechar o contrato, cara, para mim deve ter um problema em um de 2 momentos. Ou o momento de você vender a sua capacidade, se conectar com o cara, se sincronizar com o cara, encantar o cara, não funcionou bem, você não fez isso bem feito, ou faltou alguma coisa ali, algum detalhe de fechamento. Muitas vezes a gente acha que o problema é um problema de follow-up, mas quando o cara some, geralmente é porque faltou uma dessas coisas. E aí cabe você tentar diagnosticar isso para trabalhar. Se você não está sendo tão enfático como o Edilson, leva a proposta para o cara assinar, talvez valha a pena melhorar isso e tentar entender se existe uma parte do encantamento aqui que não está tão bem feita. Faz sentido, Edilson? O que você acha, cara? Faz todo sentido. Eu também acho que pode ter ocorrido, pode estar ocorrendo alguma coisa exatamente na composição ali do checklist comercial. Alguma etapa, de repente, não ficou claro para o teu cliente que você resolve a dor dele e o quanto que ele pode estar perdendo por não ter uma pessoa especialista como você para resolver essa dor. Pode estar ocorrendo algum equívoco nesse momento. Isso aí. Vamos ver aqui, pessoal, se tem mais alguma coisa. O Paulo falando, muito obrigado pelas dicas para profissionais que buscam atualização sempre, oferecer solução para o cliente. Esses encontros são fantásticos. Sou do Rio Grande do Norte, meu escritório fica no interior do estado, já sou parceiro Nibo e acredito que é possível sim fazer diferença em esferas menores. Paulo, legal. Obrigado pelo comentário aí. Estamos esperando você lá no Nibo Conference, hein, Paulo? Vamos se encontrar pessoalmente Paulo, lá. Beber um chopp. Se não for do chopp, não tem problema, a gente bebe uma água também, né, Edilson? Tá show também, tá junto. Toda. Pessoal, acho que é isso. 6h10 aqui, terminando o tempo. O pessoal agradecendo o Edilson pra caramba, ótimas dicas, obrigado. Renan agradecendo. Edilson, para terminar, queria te agradecer mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado pela presença aí. Vai ser um prazer aí, encontrar você no Nibo Conference. E se prepara porque a gente, vai te pedir para você compartilhar esse conhecimento lá também. Cara, é uma honra. Cara, parabenizar toda a equipe do Nibo por esse trabalho fenomenal que vocês têm feito. Esse trabalho de engajamento, união da classe, gerar conhecimento. É um trabalho fantástico que hoje está sendo referência aqui no nosso segmento. Todo mundo batendo muita palma. Vocês todos aqui, a Mari, a galera toda, a Adélia não está aqui também hoje. Enfim, cara, é fenomenal, tá? Não tenho nem palavras, como todos os outros colegas falam muito, por isso que todo mundo é fã de vocês e vocês são... Desculpa, não vou nem falar palavrão que não tá no horário, vocês são sensacionais. Legal. Obrigado. Pra gente é uma honra grande poder ajudar essa classe que a gente considera tão importante. E, cara, a verdade é que a gente vai virando amigo das pessoas, e aí passa a ser não ajudar uma classe, mas ajudar amigos. Então, é uma honra e um prazer muito grande. A gente faz isso com muita felicidade e uma energia muito boa, porque a gente também recebe de volta muita coisa boa. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo. Edilson, aproveita e bebe uma cervejinha, o pessoal aí do Nibo. O pessoal, deve ter colocado uma cervejinha na geladeira aí pra você. Cara, isso é bom, hein? E, pessoal, foi um prazer. Quinta-feira, às 5 horas, tem mais. Fica com a gente, que vai ser legal pra caramba. Um abração, pessoal. Obrigado, Edilson. Tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço. Energiza aí, galera. Vambora. Energiza!